Shalom, povo de Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida e que Ele te encha de paz. Que maravilha poder estar aqui contigo. Ore comigo. Senhor, nosso Deus, obrigado pelo privilégio de ser povo Teu. Obrigado, Senhor, pelos Teus cuidados e obrigado por nos escolher antes mesmo da fundação do mundo. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor com mensagens cantadas. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Meus amados irmãos, eu quero convidar você neste momento para abrir comigo a sua Bíblia, o seu exemplar da Palavra de Deus, em Deuteronômio 34. Nós vamos trabalhar a respeito da morte de Moisés, dentro de um aspecto de transição, mostrando então Moisés como um tipo de Cristo e a continuidade, a sucessão de Moisés para Josué. Dois líderes. O primeiro líder é o líder que o Senhor estabelecera para libertar o povo de Israel. Moisés é o líder libertador. E nós temos Josué, o líder conquistador. Josué é aquele que sucedeu a Moisés. Deuteronômio 34 é um texto pequeno, eu quero ler com você. Preste bastante atenção. Eu leio na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Deus está mostrando a Moisés
a terra de Canaã, em cima de um monte, nas campinas de Moabe, ao Monte Nebo. Deus está mostrando a Moisés as maravilhas dessa terra de Canaã, que ainda não foi conquistada, porque ele é o dono da terra. Não foi conquistada por Israel, mas ele está mostrando as maravilhas dessa terra que ele mesmo criara. Versículo 4. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos. Porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje, o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, mas não lhe escureceram os olhos. Os seus olhos não se escureceram, nem se lhe abateu o vigor. Imagina comigo. Morreu porque Deus estabeleceu o dia da sua morte. Não morreu com enfermidade, não morreu penando. Imagine alguém com 120 anos em todo o seu vigor. Só Deus faz esse negócio. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto no luto por Moisés. Josué, olha ele aí, filho de Num, estava cheio do espírito e de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram com o Senhor como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Um grande líder, considerado aqui no texto como profeta do Senhor. No tocante, versículo 11, a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. No tocante a todas as obras de sua poderosa mão. E aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. Ore comigo. Senhor, esta é a tua palavra. Fala aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém e amém. Amados, é curioso quando nós pegamos um texto como este, que fala de luto, que fala da morte do grande líder Moisés. É curioso porque o que poderia aprendermos dessa questão? O que poderíamos aprender diante de um luto? Nós temos o primeiro aspecto aqui, é o aspecto de transição. Deus levanta um grande líder e dentro desse aspecto de liderança, Deus levanta um outro para o suceder. Deus é um Deus que nos mínimos detalhes cuida do seu povo. Temos uma liderança que ela é finita quando Deus dá poderes a homens para executar aquilo que Ele quer. Quando o Senhor levanta um homem, Ele sabe que o homem na terra é finito, então Ele logo prepara um sucessor para dar continuidade à obra que não é de homens, a dar continuidade a uma obra que é dele. Então o primeiro aspecto aqui é de transição. E o segundo aspecto aqui é que Moisés é visto como um tipo de Cristo. Um grande líder libertador Moisés foi. Mas ele não é o Messias. Ele não é o Cristo. Mas ele é um tipo de Cristo. É tipologia. É o que nós vamos tratar também nesse segundo aspecto. E dentro desses dois aspectos, nós podemos perceber que algumas citações fora desse texto de Deuteronômio vai citar a respeito de Moisés, quando fala de tipo de Cristo. Perceba comigo em Hebreus 3, versículos de 1 a 6, quando diz assim, Hebreus 3, de 1 a 6. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, qual é fiel aquele que o constituiu, como também o era Moisés. Olha a tipologia aí.
fala de Jesus e compara como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Jesus é considerado em maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, o qual casa somos nós. Eu paro até esse momento aqui, até a metade do versículo 6, nesse primeiro momento. Perceba essa tipologia, perceba que Moisés é citado como um líder fiel e esse líder libertador que foi mencionado. Então, dentro dessa questão, Cristo é superior a Moisés. E nós estamos diante de um povo que o perigo é iminente quanto à incredulidade e à desobediência. Moisés está liderando a um povo, sendo fiel a Deus, liderando um povo rebelde. E sabe o que é curioso? O povo rebelde sou eu. O povo rebelde é você. Nós temos muitas vezes corações obstinados. Deus levanta pessoas, Deus levanta instituições, Deus levanta líderes para nos instruir. E muitas vezes seguimos os próprios caminhos. Somos obstinados muitas vezes. Queremos fazer a coisa do nosso jeito. Cristo é superior e estamos hoje debaixo de uma liderança maior. Cristo Jesus, o líder libertador. Olha que maravilha. Então vamos entrar no nosso texto quando fala que Moisés morreu no alto do Monte Pisga. E ele morre nesse alto do monte, deslumbrando, olhando para todas as maravilhas de Canaã. Ele não entrou na terra de Canaã. E o curioso disso é que ele não entra na terra de Canaã por causa de um episódio. E eu quero falar com você sobre esse episódio quando você percebe comigo que é aquele episódio quando Deus diz assim, olha, não toque. Ou não fira a rocha. Porque já havia um episódio anterior a esse. Deus já havia mandado Moisés ferir a rocha. Como tem uma tipologia aí, é a mesma figura. É uma figura tipológica, é uma figura cristocêntrica. Quando Moisés fere a rocha, a própria rocha era Cristo. É a ideia, a marca de que Cristo morrera em uma única vez. Agora, nesse segundo episódio, Deus diz para Moisés não ferir a rocha. Ele simplesmente, ele fere, ele bate na rocha. E ele fala também com um tom de incredulidade. Poderia eu fazer sair, ou poderia nós fazer sair água dessa rocha? E Moisés, então, nesse processo, ele é impedido de entrar na Canaã física. Mas o próprio livro dos Hebreus vai falar que ele vislumbrou uma Canaã física, mas ele adentrou uma Canaã celestial. É a tipologia de uma Canaã que é representada como terra física que de fato existia. A primeira cidade, na verdade, foi Jericó, que foi conquistada na terra de Canaã. E a primeira coisa que se faz é atravessar o Jordão, que depois, quando entrarmos lá em Josué, quando começarmos a conversar sobre o livro de Josué, nós vamos perceber essa entrada de Israel na terra prometida. Sim, de fato existe uma Canaã física, como também existe uma Canaã espiritual. É tipologia, a Canaã física. Todas as maravilhas que Moisés está contemplando sem poder entrar, ele obteve a Canaã espiritual, que é a Canaã derradeira, é a Canaã para onde eu vou e para onde você vai, filho de Deus. Você quer fazer parte dessa cidade santa? Você quer fazer parte dessas medidas que o homem não pode computar, que não tem cidade com essas medidas, como descrito lá em Apocalipse 21, fala da descida da cidade santa, da nova Jerusalém. Você quer fazer parte dela? Então tenha parte com Cristo. Peça para que Cristo te visite. Peça para que Ele te alcance. Peça para que Ele vá a teu encontro, mude você por dentro.
E é sobre essa Canaã física e é uma Canaã espiritual que tem o seu desdobramento. Então Moisés não pôde entrar na Canaã física, mas ele já goza de uma Canaã espiritual. Que maravilha! Esse Deus é um Deus bom, um Deus que tudo pode, um Deus que tudo faz pelo seu povo. Perceba comigo uma coisa. Quando eu estou naquele episódio, é o episódio que eu acabei de te falar, é o episódio quando eu olho para esse episódio, eu vejo algumas comparações da nova aliança com a antiga aliança. É tanto sombra das coisas que viriam. A antiga aliança no Velho Testamento vai mostrar coisas da nova aliança. Então, dentro desse aspecto de sombra, eu quero ler para você 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. É assim que é descrito. O apóstolo Paulo está descrevendo aos Coríntios, dizendo que aquela pedra era o próprio Cristo. E aquela pedra já havia sido ferida. E simbolizava o próprio Cristo que foi ferido e ressurgiu. Que foi morto, mas ressuscitou. E a pedra e a rocha era Cristo. E ele é a nossa pedra angular. Olha que maravilha. É a figura de Cristo. Êxodo 17, versículo 6, vai dizer assim: E eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Já houve essa primeira etapa. E a segunda etapa não era para ser ferida. Olha o que diz. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, e todo o povo está com sede. Eu estou lendo aqui Números 20. E o texto vai mostrar para mim que não havia água para o povo, versículo 2. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés. E nessa contenda, Moisés vai dizer assim, olha, por que trouxestes a congregação? Moisés, eu quero falar de Moisés, versículo 6. Então Moisés e Arão, versículo 6, eis que estarei ali, Deus falando agora para Moisés, eis que estarei ali, diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá as águas, e o povo beberá. Esse é o primeiro momento de Êxodo. Agora é Números. Perdão que eu troquei o texto, mas é Números. Números 20, agora o versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. A glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: Toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha. Falai, não é mais ferir, não é mais bater, não é mais tocar na rocha. Falai a rocha e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha e Moisés disse assim: Ouvi agora, rebeldes. Moisés se irou. Rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Deus disse que sairia se ele falasse com a rocha. E ele, tomado de ira, e, amados, existe uma ira que é legítima, é aquela que você entende que o pecado foi contra Deus, e tem a ira ilegítima, é aquela que você entende que o pecado foi contra você. Moisés estava entendendo que o pecado do povo era contra ele. Mas o pecado do povo era contra Deus e ele tomou partido. Então a ira agora ficou ilegítima. E ele, irado, chegou a questionar: você acha que vai sair água dessa rocha? E ele não pôde entrar na Canaã física. Mas Deus é gracioso. Mesmo Moisés não podendo entrar na Canaã física, Deus deu para ele a Canaã espiritual e Hebreus vai trabalhar esse aspecto. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus que cuida do seu povo. Então, diante disso, amados, Deuteronômio 34, ele tem esse aspecto de falar da morte de Moisés. E tem um fato curioso da morte de Moisés, quando o texto disse para a gente que o corpo foi sepultado e ninguém sabe onde ele está. E quando a gente vai para Judas
que tem um capítulo, Judas ele vai narrar para mim e para você, dizendo que Satanás tentou tomar posse do corpo de Moisés. Houve uma guerra nessa questão. Olha como diz assim, foi uma guerra de Satanás com o arcanjo Miguel. E contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. E o anjo não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. O anjo teve que repreender no nome de Cristo o inimigo, porque queria tomar posse do corpo de Moisés, e então fala de uma disputa entre o Miguel Arcanjo e Satanás pelo corpo de Moisés. Olha que coisa enigmática, olha que curiosidade. Mas nós somos de Deus, tanto na vida quanto na morte. Satanás não tem posse sobre nós, tanto em vida quanto na morte. Esse é o cuidado de Deus para com o seu povo. E o texto termina assim, no processo de transição, do 9 ao 12. E aí o processo de transição, Josué, filho de Num, cheio do Espírito, impôs as mãos sobre ele, Moisés impôs as mãos sobre Josué, e assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Agora um novo líder está diante do povo, e Moisés pode morrer em paz. Morreu Moisés com 120 anos de idade, em pleno vigor. E nunca mais se levantou Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Louvado seja Deus. Eu imagino, se eu tivesse essa honra de falar com Deus face a face. Mas é curioso, sabe o que é? É que nós hoje temos também esse acesso. Então eu sou alguém privilegiado de você, porque o véu se rasgou do alto a baixo. Cristo Jesus morreu, ressuscitou, a separação, essa cortina que existia entre nós e Deus não existe mais. Então eu posso falar com Ele face a face, porque não existe mais separação. Cristo nos deu estrada livre, acesso livre. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. E obrigado por este que assiste e que participa comigo e que cultua comigo. Ó Deus, atende as necessidades dos Teus filhos, dos Teus servos, as demandas do seu coração, os vazios da sua alma. Ó Deus, as necessidades financeiras, necessidades físicas, atende o seu povo, Pai. Coloca, Senhor, a Tua mão sobre eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, Tu te importas
esse amor tão grande eleva-me e ama-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e ama-me a ti. Tu és tremendo,